É com grande alegria que saudamos você novamente para o nosso culto de hoje, o 24º domingo amanhã, após Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o Evangelho chegando até nós também e sendo espalhado por todo o mundo. Que Deus possa abençoar o nosso culto de hoje. Invocamos a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a cantar ou acompanhar o hino do Inário Luterano, As Vozes Levantai. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus nosso Pai e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Se esta também a tua confissão, confias em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, reconhecendo sempre os teus pecados, tendo dele o perdão e a certeza pelo seu sacrifício redentor, e queres corrigir a tua vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Neste momento, convido você a acompanhar a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, do primeiro versículo até o versículo de número 11. Diz o texto: irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. E o Santo Evangelho, para o dia de hoje, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, dos versículos 14 até o versículo de número 30, onde lemos. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. E então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou.
Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito, receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Assim termina o Santo Evangelho. Nesse momento, nós queremos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queremos nesse momento cantar ou acompanhar o grupo Boa Nova com um hino do Inário Luterano. Vem, Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor, grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduze os afastados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre regenerador. Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses,
no capítulo de número 5, do primeiro versículo até o versículo de número 11, do qual queremos destacar o versículo de número 2, onde lemos: Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Que Deus possa abençoar o meditar dessas palavras em nossos corações. Amigos do Salvador Jesus, mais 2 domingos e acaba mais um ano eclesiástico, um ano da igreja. Isto é, um ano em que a igreja cristã de todo o mundo pôde refletir sobre vários textos da palavra de Deus, assim, do ano eclesiástico, como, por exemplo, Advento, havendo a aproximação do Natal, o próprio Natal. A época também, depois do Natal, de Epifania, ou seja, a mensagem do Natal indo aos gentios, o período de Quaresma, a Sexta-feira Santa, a Páscoa, a Ascensão, subida de Jesus aos céus, Pentecostes e todo o período de Pentecostes até o fim de um ano da igreja e o início de outro, estando nós hoje no 24º domingo, amanhã, após Pentecostes. Refletir sobre um ano da igreja é algo muito importante, porque nos dá a oportunidade de um aprofundamento em conhecimentos sobre a palavra de Deus. Também nos firma cada vez mais na fé em Jesus. Nos lembra também de que nós estamos nesse mundo de passagem e que a nossa pátria está no céu. O texto de hoje da nossa carta, que estamos meditando nela, o texto de 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, nos lembra que a vinda de Jesus, ela é certa e ela também é repentina. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada por Paulo e Silas na segunda viagem missionária. E isso nós temos lá em Atos, no capítulo de número 17. Numa sinagoga, casa de oração dos judeus, Paulo, durante 3 sábados, diz o texto, falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que lá se reuniram. E Paulo explicou para elas, provando que o Messias precisava sofrer, depois ele precisava morrer e ele tinha de ressuscitar, conforme Atos 17, 1 a 3. Em Tessalônica, um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo dos cristãos naquela ocasião. Mas nós sabemos muito bem que onde Deus atua, o diabo está por perto, querendo destruir a obra do Senhor. 1 Pedro 5,8 nos lembra isto. Não foi diferente em Tessalônica, na época em que Paulo estava lá, fundando aquela comunidade. Judeus ficaram com inveja, buscaram desordeiros da cidade, fizeram muita confusão em toda Tessalônica, atacaram também a casa de Jasão, onde Paulo e Silas tinham se hospedado. Como eles lá não estavam, levaram Jasão diante das autoridades da cidade e fizeram acusações de desordem para as autoridades em relação a Jasão, o hospedeiro, e também a Paulo e Silas. E disseram que eles estavam desobedecendo as leis do imperador romano, dizendo que há um outro rei chamado Jesus. Paulo e Silas tiveram que fugir para a cidade de Bereia, Atos 17, 4 a 10. Agora, Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. E Paulo está muito contente quando escreve esta carta. Por quê? Paulo diz que está contente com o progresso espiritual deles. Ou seja, progrediram no conhecimento da palavra de Deus, cada vez mais firmados na fé em Jesus. E Paulo diz que está contente então com esse progresso e anima-os a continuarem firmes na fé em Jesus.
E agora, Paulo lembra a eles também que a volta de Jesus, ela é repentina. Lembra a eles da ressurreição dos mortos e que também tomarão parte os cristãos na vida gloriosa com Jesus no céu. O texto de 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, ele destaca: o dia do Senhor virá como ladrão na calada da noite. Ninguém espera e ele vem repentinamente, conforme o versículo que acabamos de ler, o versículo de número 2. O maior perigo para as pessoas é quando tudo está calmo demais. As pessoas se acham tão seguras em seus próprios caminhos. Elas se acomodam, se esquecem de Deus, e aí mora o grande perigo. Pois quem se acha seguro de si, da sua situação, ele dorme um sono sem alerta e, de repente, diante da surpresa, está despreparado. Isto é, confiando em si mesmo, não em Jesus. Também a sua vida de oração vai esfriando, pois ele sente seguro e não precisa de alguém que possa ajudar. Também não lê mais a palavra de Deus e apega-se às coisas passageiras desse mundo, do aqui e do agora, e deixa longe de olhar para o alto, para a esperança da vida eterna. Paulo alerta que pessoas assim estão, na realidade, na escuridão, e o dia do Senhor tende a pegá-las de surpresa. Versículo de número 4 do nosso texto. Quem estiver longe de Jesus, arraigado e firmado às coisas desse mundo, por ocasião da volta de Jesus, não vai se dar bem, pois trocou a vida com Jesus por andar longe dele. E esse é o caminho da escuridão, da perdição, que no dia do Senhor receberá o veredito final de condenação eterna. Paulo, depois de alertar os tessalonicenses, ele diz: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. Todos vocês são luz, são da luz e do dia. Versículos 4, 5 e 6 do nosso texto. E Paulo lembra que devemos usar a fé e o amor como couraça, ou seja, como um colete protetor dos ataques que vierem contra nós do inimigo. Assim também a esperança da salvação, como o capacete do combatente também para proteção. Isso significa que a fé e a esperança da salvação e da vida eterna, que já temos essa certeza, firmadas em nosso Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício redentor, que morreu e ressuscitou por nós, é a certeza que temos para vivermos nesse mundo, já com Ele agora, e tanto se estivermos mortos quando Ele vier, como estivermos vivos quando Ele vier, temos a certeza da salvação e da vida eterna. Pois a confiança e esperança está naquele que nos amou e se entregou por nós na cruz. E Paulo termina o nosso texto dizendo o seguinte: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Versículo de número 11 do nosso texto. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, Deus quer que nós usemos tudo o que Deus nos deu conforme o evangelho do dia de hoje. Acabamos de ler o evangelho de Mateus 25, 14 a 30. E o resumo disso é que os nossos dons, os dons que Deus nos deu para cada um de nós, o nosso dinheiro, nossos bens, tudo que tivermos, o evangelho também e a boa notícia da salvação em Jesus Cristo, nós possamos, com tudo que recebemos de Deus, colocá-los a serviço do Senhor e do bem ao próximo, sendo úteis
para Deus e também para com o nosso próximo. Assim, servimos a Deus, servimos ao nosso próximo, e essa é a alegria da nossa vida, poder servir aos moldes daquele que veio nos servir. Deus nos usa como instrumentos dele também para consolar e para edificar o nosso próximo. E é isso que o texto está nos dizendo. Animar e ajudar significa também consolar e edificar. O que significa que em dias difíceis que vivemos agora, podemos dizer, em dias de pandemia, nós temos muita oportunidade de consolar o nosso próximo e de ajudá-lo em todas as necessidades que Deus nos deu oportunidade, com os nossos dons, com os nossos bens e com tudo que temos, para poder servir também ao nosso próximo. Como conclusão, gostaríamos de dizer, de tudo que pudemos ver nesses dois textos maravilhosos que Deus nos deu a oportunidade de nós termos neste final de semana, nós podemos concluir que bênção termos sido agraciados por Deus com a fé em Jesus, o Salvador, e a esperança que é certeza da vida eterna. É preciso que, estando em pé, cuidemos para que nós não vamos cair, então. Não deixemos de também testemunhar, ou seja, podíamos dizer virtualmente, compartilhar com o nosso próximo. E que oportunidade maravilhosa, quando nós só com alguns cliques aí, podemos espalhar esta mensagem do Evangelho para o mundo todo. Pois muitas pessoas estão na escuridão. O dia do Senhor não tarda. E, se não houver arrependimento e fé no Salvador Jesus, há tempo, ainda que dê tempo, muitos serão pegos de surpresa e, infelizmente, conforme o nosso texto, serão condenados. Lembremos, a vinda de Jesus, o dia do Senhor, será um dia decisivo. Peçamos a Deus, o Pai de amor e graça, que nos enviou o Cristo Jesus para ser o nosso Salvador, que nos conserve na fé em Jesus, pelos meios da graça, palavra, batismo e santa ceia. E assim, em vida de arrependimento e fé, nós estaremos preparados para a volta de Jesus e o grande convite para a vida eterna. Que Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um momento agora da nossa oração geral, em que nós queremos louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, também os pedidos que queremos fazer, e também, dentro desses pedidos, lembrar muitas pessoas em que estão passando suas necessidades e dificuldades, falando de uma maneira mais ampla pelo país e pelo mundo, mas também os nossos queridos aqui em nossa comunidade, com muitas dificuldades também em sua vida. E nós hoje não citaremos cada pessoa, mas nós queremos nos lembrar de uma maneira geral de todos, porque Deus as conhece. E se você é alguma das pessoas que está conosco compartilhando esse momento, também lembre-se que Deus olha com muito carinho e muito amor para você. E eleve os seus pensamentos a Deus também nas suas necessidades, bem como os seus agradecimentos também. Nós tivemos aqui essa semana agora uma perda que nos deixou muito tristes, mas por outro lado, uma alegria muito grande, porque quem partiu confiava nessa mensagem que nós acabamos de anunciar e que os textos nos falaram. O seu João Borges nos deixou no dia 10 agora da semana que está terminando, e foi sepultado no dia 11. Ele era o membro mais antigo da nossa comunidade, com 96 anos de idade. O bonito e tranquilo é que ele tinha sempre o seu lugarzinho aqui na igreja e vinha sempre ouvir a palavra de Deus.
sempre se fortalecer com essa mensagem do Evangelho e também participar regularmente da Santa Ceia. Como no tempo de pandemia não podia fazê-lo aqui, o atendemos na sua casa. Inicialmente do portão para a porta da sua casa. E os laços foram se estreitando e nós íamos, por fim, já há um bom tempo, fazendo uma visita mais detalhada com ele, como podemos dizer assim, com uma boa mensagem também para junto dele, e especialmente também a Santa Ceia. Partiu bem na fé no Salvador Jesus, porque confiava e cria naquele que por ele deu a sua vida para levá-lo para a vida eterna. Nós queremos também, na nossa oração geral, incluir o consolo e o conforto que Deus possa dar para a família enlutada. Por isso incluímos também na nossa oração a família enlutada. Oramos ao nosso Deus. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Teu é o reino, o poder e a glória. Nós te agradecemos e louvamos porque nos fizeste Teu povo e ovelhas do Teu rebanho, e por vires a nós diariamente em Tua santa palavra, e sempre que recebemos os Teus sacramentos. A promessa do novo céu e da nova terra nos enche de esperança. Lá não ouviremos mais o som do choro e o grito da aflição. Não haverá mais morte e tudo estará em perfeita harmonia. Aguardamos ansiosamente pela indescritível paz que preparaste para os que te amam. Assegura-nos de que estaremos contigo na vida eterna, porque assim nos prometeste em Cristo Jesus. Guarda-nos alertas e preparados para o dia em que Jesus voltar como Rei, para julgar todas as nações. Dá-nos conhecimento da Tua palavra, para termos firmeza contra aqueles que tentam nos enganar com ensinos falsos. Ajuda-nos a permanecer firmes até o final. Enquanto aguardamos a Tua volta, dá-nos forças para suportar perseguições por causa de nossa fé. Dá-nos coragem de participar do anúncio do Teu Evangelho por todo o mundo. Usa-nos para levar a Tua palavra de esperança aos doentes e aos que sofrem. Preserva entre nós um governo que nos permita exercer livremente a fé. E concede paz ao nosso país e às demais nações do mundo. Especialmente quando amanhã, dia de eleições, concede-nos que possamos votar e que aqueles que forem vencedores possam realmente servir assim como propuseram e desta forma serem instrumentos teus para a governabilidade. Auxilia-nos a crescer no amor de uns para com os outros. Concede harmonia à Tua igreja sobre a terra, para que a Tua vontade seja feita. Estende a Tua mão curadora aos doentes, Tua presença aos solitários, Tua coragem aos que vivem com medo e a Tua esperança aos desesperados. Especialmente tudo isso pedimos em tempo de pandemia. Enquanto aguardamos a vinda de Teu Filho no juízo final, faz-nos permanecer firmes na fé. De forma toda especial, Senhor, nós queremos dizer a Ti que a morte do seu João sirva para que os nossos pensamentos e anseios ao céu possam estar muito atentos, de maneira que afastemos os nossos corações da vaidade, busquemos a única coisa necessária, que é o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o perdão de todos os pecados. E assim, Senhor, nós Te louvamos e agradecemos, porque desta oportunidade deste Teu irmão, João Borges, nosso irmão João Borges, Teu filho, estar conosco aqui durante tantos anos em que esteve conosco, e em outros lugares também, servindo a Ti e sendo um instrumento Teu no trabalho do Teu reino. Concede, Senhor, que a família possa ser consolada e abençoada com o nosso irmão na fé, e que possam permanecer na fé em Jesus todos os dias, os seus familiares, para que todos possamos, enfim, estarmos na vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, agradecemos e louvamos. Amém. Nós, nesse momento, nós queremos também orar a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e a todos nós, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse momento nós queremos agradecer de uma forma toda especial a todos aqueles que colaboraram para esse momento especial de culto e oportunizaram que nós tivéssemos toda a logística, como podemos dizer assim, para que pudéssemos realizar o culto aqui nesse momento, conectado com você, transmitindo a mensagem do Evangelho. Gostaríamos de lembrar ainda aos membros da congregação, não esqueça de fazer também a sua oferta, porque assim o trabalho pode ser mantido aqui entre nós, como espalhado também pelo nosso Brasil e pelo mundo afora também. Também lembramos você que continuam muitas pessoas passando necessidades em dias de pandemia, e por isso precisamos também ajudar essas pessoas, como por exemplo, com muitas coisas, máscaras, cestas básicas, roupas e outras coisas mais que poderão ser úteis para que essas pessoas possam ter a tranquilidade maior nas suas vidas de dificuldade. Não deixe de participar, entre no grupo da comunidade e verifique lá tudo que você pode fazer, né, para no grupo da assistência social ser enviado esse material para que as pessoas possam recebê-los. Deus abençoe com alegria e tranquilidade e também de coração o que você pode fazer para que pessoas possam ser ajudadas. Nós, nesse momento, queremos estender a bênção do Senhor para você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto com uma união coral, um coral de muitas pessoas da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, um coral virtual sob a regência do professor, maestro, pastor Raul Blum. Deste dia, a quem nos
descanso.